Havia o templo, havia a casa que Isaías falou: essa casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus, ele nos convocou para uma seara, mas ele também disse: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, são poucos os que estão trabalhando. Deus, ele nos chamou, nos alistou para ser discípulo. Por isso, lemos agora em Marcos: cada um deve levar a sua própria cruz. Jesus nos deu um grande exemplo quando ele se dispôs a levar a cruz. A Bíblia diz que quando Deus ele olhou do alto do céu para a terra, ele não viu um justo sequer, porque todos erraram e precisa da glória, da graça, do perdão de Deus. Todos nós temos nossas limitações, somos falhos, somos fracos, mas o Senhor cuida de nós. Aí Jesus veio, ele não veio com usurpação, ser igual a Deus Pai. Ele se diminuiu, ele se humilhou, ele se esvaziou da glória de Deus. Deus, aleluia. Ele sendo filho, sendo rei, porque ele veio como rei dos judeus, mesmo que os judeus não reconheceram que ele era e é rei. Aí Jesus veio nos ensinando o caminho de ir até Deus, de ir até o céu. Aí Jesus vai, passa pela via dolorosa, passa por Jerusalém. Ele chega como rei, porém não é honrado como rei. Mas mesmo que Jesus não teve a honra que lhe era devida à igreja, ele não deixou de cumprir o que foi lhe posto. Jesus veio com uma missão. Qual foi a missão de Jesus, igreja? Salvar pecadores dos seus pecados. Ele veio nos redimir, nos limpar e nos purificar dos nossos pecados. Jesus veio salvar a nossa alma, porque nós estávamos condenados à morte e à perdição eterna. Mas quando Jesus veio como homem, como Deus, mas ele também veio como homem, temos que entender uma coisa: a crucificação foi um método terrível que o homem teve que passar. Jesus teve que passar como homem por esse método. Para quê? Para que nossos pecados fossem perdoados. Como? Quando ele morre numa cruz, quando o sangue é derramado, aí ele fala: está consumado. Porque está consumado, está feito. O que ele veio fazer, ele cumpriu. Jesus veio cumprir uma missão, salvar a nossa alma. Aí Jesus morre uma morte de cruz, uma morte terrível, aonde ele foi humilhado, foi escarnecido por pecadores. E ele não tinha pecado, mas ele veio cumprir uma missão a qual Deus o enviou. Temos que entender uma coisa, igreja: Deus ele te convocou para uma missão na terra. Deus ele te chamou para ser discípulo, para ser servo, para ser igreja. Temos que aprender, irmãos, a se colocar na posição de Deus. Deus nos chamou para ser vaso, e vaso não contende com oleiro. Quando Deus nos coloca para uma missão, detalhe: Deus não olha a idade. Deus ele chama Senhor, chama Senhora, chama criança, chama jovem. Agora Deus chama todos. Deus convocou o homem na terra para servir a ele, para ser chamado filho de Deus, porque todo mundo fala que é filho de Deus, mas não faz a vontade do Pai. Mas você não, você foi convocado e você entendeu a missão. Deus ele fez uma missão na terra através de Jesus. Jesus veio, morreu em uma cruz, sofreu, pagou um alto preço, foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Você vê que Jesus não questionou. Jesus vai no monte orar. Antes da morte de Jesus, ele orou 3 vezes. Aí você me pergunta: para que Jesus orou? Jesus orou, sabe por quê? O homem, para suportar as aflições deste mundo, ele tem que estar em oração. Aleluia. Daniel, antes de cair na cova dos leões, o que ele fazia antes em Babilônia, no palácio? Ele vivia regaladamente ou ele buscava a Deus enquanto ele podia achar? Daniel sabia que ele iria parar na cova? Não. Mas Deus sabia, porque tudo Deus sabe o que vai acontecer em nossa vida. Aí Daniel orava 3 vezes ao dia, não importa o tempo, igreja. Jesus falou: orai sem cessar, para que não entrais em tentação. Aí Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus ele orou 3 vezes antes da crucificação. Por que Jesus orou? Ele estava como Deus, mas estava como homem. O exemplo que ele deixou para nós
pastor, e como homem precisamos estar em oração. Aí você vai ver Elias, ora, jejua, mas tem um momento que ele estava tão desanimado que Deus mandou um anjo para falar com Elias: Elias, come pão e bebe água, porque longo será a jornada. Ou seja, a obra ainda não terminou. Quem diz que Deus terminou com a obra em nossa vida? Porque eu tenho 60 anos, porque eu tenho 70 anos, acabou a obra? Não. Os velhos também darão fruto na velhice. Deus, Ele quer usar a nossa boca, Ele quer usar nossas mãos. Ao levantar as nossas mãos, Deus quer curar, Deus quer libertar. E é você que Ele chama hoje para fazer e cumprir essa missão na terra. Aí Jesus, Ele mostra pra gente que dá para vencer o mundo, porque Jesus falou: eu venci o mundo, e no nome de Jesus também vamos vencer. Jesus sofre uma cruz, padece um alto preço. Aí você vai olhar para os discípulos, andava com Jesus, caminhava com Jesus, via tudo que Jesus fazia na terra. Mas quando Jesus estava para ser crucificado, o que o discípulo faz? Judas trai, Pedro nega. Quer dizer, os discípulos andavam com Jesus. Aí quando Jesus precisou do apoio dos seus servos, o que os discípulos fizeram? Fugiram, se afastaram. Aí você entende, quando você passa por luta, às vezes você não encontra ninguém para te ajudar. Jesus não encontrou. Ele passou o que ele passou e ele não encontrou, igreja, apoio dos homens. Jesus precisava de apoio como homem precisava, sim, mas ele não encontrou. Os discípulos fugiram, se afastaram. Quando Pedro é reconhecido como se parecesse com Jesus, o que ele faz? Ele nega 3 vezes, mas ele andava com Jesus. O que leva o homem hoje a negar Jesus? É as aflições, é a luta, é a perseguição, é a humilhação, é a fome, é a nudez. O que leva a gente a deixar Jesus? Muitas vezes, irmãos, em muitas situações que acontecem em nossa vida, as lutas que a gente passa não se compara com a glória que deve ser revelada a nós. E por que deixar a cruz? Por que não carregar a cruz? Se Jesus falou que o fardo dele é suave, o jugo e o fardo de Jesus é leve e suave, por que não carregar a cruz? Imagine você se Jesus deixasse de cumprir a missão que lhe foi devida. Imagine você se Jesus deixasse de cumprir o que Deus havia determinado para a sua vida. Você acha que a mãe de Jesus não sofreu Maria quando viu Jesus crucificado numa cruz? Você acha que é fácil para uma mãe ver o seu filho morrer daquele jeito? Quem perdeu um filho sabe que é difícil perder um filho para a morte. E Maria viu seu filho sendo morto e ela sofreu. Mas Jesus falou: mulher, não sofra por mim, porque ele sabia que já havia determinado por Deus aquela situação, aquele sofrimento. E ela falou: ore para os seus irmãos, ore para os seus filhos, ore por outros. Mas Jesus sabia que o que ele veio fazer foi isso: entregar-se numa cruz para salvar a humanidade dos seus pecados. Ele morreu para nos salvar. Por isso que hoje não dá para a gente negar, irmãos. Não dá para deixar a cruz, por mais sofrimento que a gente passe. Aí você olha para o seu irmão e não observa o que ele está passando. Muitas vezes e pensa que ele não passa nada. Você olha para o jovem e acha que ele não passa nada. O jovem passa por aflições na carne, na alma, na pele. E só Deus sabe o que os jovens passam. Mas o Deus que sustenta o homem, ele sustenta o jovem, sustenta o velho. Bendito é o Deus. Aí Jesus vai naquela cruz. Aleluia. Louvado Olha como seja Jesus veio cumprir a salvação da humanidade. grande é o Jesus Senhor. morre numa cruz. Um ladrão na direita e outro na esquerda. Um blasfema, um murmura, mas o outro reconhece o seu pecado. E prontamente Jesus fala que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, a salvação chegou para aquele homem. Deus nos convoca hoje para uma missão, igreja. Deus ele tem promessa a ser cumprida em nossa vida. Deus tem plano, tem projeto, tem tudo para nós aqui na terra. Mas enquanto a promessa não se cumpre, eu e você não podemos parar de marchar na terra. Eu e você não podemos parar de pregar o evangelho a toda criatura. Porque a ordem de Jesus foi essa: ide e pregar o evangelho. Ele não especificou, é pequeno, é grande, tem nome, não tem nome. Ele busca homens e mulheres que
você que Ele chamou. Glória a Deus. Deus não Aleluia. procura homens que falem bem, que falem bonito, não, porque Deus não está à procura de eloquência, igreja. Deus está à procura de homens que sejam discípulos. O que é ser discípulo? Aprender com o mestre, andar os passos do mestre, seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus veio na terra fazer discípulo. Ele não fez discípulo? Ele fez 12 discípulos. Quando um se desvirtua, ele levanta outro, porque a obra de Deus ela não para. Quando um não quer, Deus levanta outro. Mas a obra de Deus nunca vai parar. Enquanto Jesus não vier, a obra de Deus vai estar de pé, porque o dono da igreja está vivo e está entre nós. Louvado seja Deus. Aí Jesus morre na cruz, como você conhece a história. Senhor da glória. Ele leva um peso tão grande naquela cruz dos nossos pecados, que ele cai no chão com aquele madeiro. Aí passa o homem, louvado seja Deus, que é obrigado a levar a cruz de Jesus. Aí você entende que nós precisamos às vezes contar a nossa necessidade aos santos. Às vezes você procura alguém para conversar e não encontra, é fato. Mas Deus sempre levanta alguém. Se você olhar, se você buscar, você vai encontrar alguém que vai lhe dar mão, que vai lhe dar um conselho espiritual. Porque existe homens e mulheres de Deus na terra que Deus levanta para isso, para essa finalidade. Não esqueça que na obra de Deus todos têm utilidade. Deus usa cada um de uma forma, de uma maneira, mas todos são importantes para Deus. Porque Deus ele chama o povo para usar na terra. Deus, quando ele manda, ele garante, ele convoca o homem e a mulher para usar, para ser útil no reino de Deus. Por isso nunca diga eu não sei falar, porque Jeremias, quem falou isso? Eu não sei falar. Aí Deus falou: ó Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu lhe chamei e ungi para ser profeta. Abre bem a tua boca, porque eu encherei de palavras. Obrigada, minha mãe. Abre bem a tua boca, porque eu encherei de palavras. Aonde eu te mandar você vai, tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Deus ele quer usar a tua vida, queridos, mas para isso você precisa tomar posição de discípulo. Porque naquele tempo existia uma multidão. Jesus chama a multidão para ensinar e chama os discípulos. Aí Jesus ensina a multidão e ele fala: quem quiser. Deus não obriga o mundo e nem ninguém. Deus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E detalhe, você tem o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus falou: não se turbe em vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha que ele foi, mas ele não deixou o homem órfão. Ele enviou um Consolador para consolar o homem, para fortalecer o homem, para levantar o homem, para edificar o homem, para estar na vida do homem, porque o Consolador é um símbolo, é uma aliança de Deus com o homem. Porque o Consolador hoje está no nosso coração. É Ele que testifica de Deus em nós, é Ele que testifica da verdade, é Ele que testifica da morte e ressurreição de Cristo. É o Consolador que nos fortifica, igreja. Você tem Consolador do teu lado, e o salmista vai dizer: o anjo do Senhor acampa ao redor. Grande é o Senhor Jesus. Você tem anjo do teu lado que lhe livra de todos os males. E eu digo a você com convicção disso, porque eu já senti anjo do meu lado. Quando eu estava em casa em São Paulo, eu não me esqueço disso. Eu estava em São Paulo sozinha dentro de casa. Eu fui lá fazer uma missão que Deus me mandou. Fiquei 2 meses lá de oração. Eu tinha que orar. Eu fiquei em oração 2 meses, todos os dias de madrugada. Aí o diabo tentou impedir eu de orar, sabe como? Passos dentro de casa, passos no telhado, porta que batia sozinha, para eu parar de orar. Eu falei: Deus, eu não saio daqui quando o Senhor não me responder por fogo. Sabe o que Deus me mostrou? O diabo saiu da casa. Hoje minha tia que estava no mundo, Deus converteu. Aí Deus fez o diabo sair, porque o diabo não prevalece diante do poder de Deus. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você orar, Deus vai imprimir a terra, mas algo vai acontecer nesse mundo, porque as forças das trevas têm que ser dissipadas.
Deus mostrou que é conosco. Aí quando eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu tô aqui sozinha nessa casa, Deus. Aí Deus me fez, sabe o quê? Deus me fez sentir um anjo do meu lado, nunca esqueço disso. Eu senti 2 seres do meu lado, tocando no meu ombro. Eu tentei olhar para trás, Deus não permitiu. Eu fiquei paralisada assim, ó. Mas uma coisa eu vi, o mal saiu da casa. Eu vi o Espírito passando assim na minha frente, nunca esqueço disso. Passou o Espírito na minha frente assim, em forma de homem. Deus falou, o mal tem que sair daqui. Porque você tem poder, crente. Deus te deu autoridade. Deus te deu poder. Jesus falou, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Quando Jesus ressuscita, Ele desce ao mais profundo da terra. Ele toma a chave do inferno e da morte e diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele pisa na cabeça da serpente e diz, a igreja agora tem poder. A igreja tem autoridade, porque Jesus ressuscitou. Só Ele venceu a morte. Aleluia. E hoje Ele diz para mim e para você, crente, usa a autoridade que está na tua mão. Usa a fé que Deus te deu, crente. A fé que Deus nos deu não foi o que me ensinou, não. Foi gerada pelo Espírito Santo. Deus nos deu poder, nos deu autoridade na palavra para a gente carregar a nossa cruz sem vacilar, igreja. O salmista fala sobre uma fé perfeita em Deus. É uma fé que não é parcial. É uma fé que está alicerçada na rocha que é Jesus. É uma fé que as aflições dessa vida não podem oscilar na nossa fé. Aí Jesus fala sobre a fé. Ele fala que a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé, você não pode ver a fé, você só sente a fé. Mas quando você usa a fé, aí você vê em ação e obras a atitude da fé. E a fé, quando você pede em oração, crendo sem duvidar, aí você vê acontecer. Por isso não podemos, igreja, baixar a guarda para Satanás. Nesses últimos tempos, Deus ele busca uma igreja que não baixa a cabeça para as aflições dessa vida, não. Oh, aleluia. Eu poderia não estar aqui hoje falando desse Deus, porque a minha filha está aí, ó, pela misericórdia. Ontem quase não dormi direito. Ela meio gripadinha e tupidinha. Ontem eu passei o dia todo mal em casa. Eu falei, Deus, mas eu vou lá pregar a tua palavra. Eu só não vou se eu estivesse internada no hospital, mas eu estou de pé, eu vou. Porque falar desse Deus é prioridade. Ter Deus em nossa vida é prioridade, igreja. Buscar primeiro, juventude, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são acrescentadas. Deus ele garante a vitória para a igreja que não desiste. Porque Deus falou com Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não baixe a guarda minha luta, não, igreja. Eu já passei por tudo que você já passou. É luta, é perda, é sofrimento, é tristeza, eu já passei. Você pode olhar para mim e dizer, mas ela é jovem ainda. Mas eu vim desde pequenininha no caminho. Desde 2 anos de idade. Vou fazer 35. Só Deus sabe a trajetória para chegar até aqui. Não é fácil para ninguém. Agora Deus nos garante a vitória. Quando a gente não desiste. Quando a gente permanece de pé carregando a nossa cruz. Porque Jesus falou para o discípulo, alertou a eles e ensinou a eles para eles carregarem a cruz. Porque quando você carrega a cruz, Jesus te ajuda a carregar. Por isso Jesus achou até ajuda quando ele precisava, né? Ele achou ajuda. É o exemplo que ele dá para nós hoje. Se você não acha pessoas para te ajudar, às vezes não encontra mesmo não. Cada um está passando por uma aflição diferente, por uma luta diferente. Mas temos que entender que temos um Consolador. Temos Jesus junto ao Pai rogando por nós. Temos anjos do nosso lado, igreja. Quando a gente se sentir sozinho, o Espírito Santo é o nosso amigo. E ele não vai nos trair. Jesus foi traído. Jesus foi traído e suportou. Jesus foi traído e suportou pelo amigo. Jesus falou, amigo, com beijo me traíste. Porque Judas para Jesus era amigo. Agora Jesus para Judas não foi amigo.
Porque Judas não considerou, mas Jesus considerava, amigo. Jesus, no momento nenhum, foi falso com ele, mas ele foi com Jesus. Aí você entende a necessidade de a gente ser sincero um com os outros. Porque Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso testemunho, a nossa conduta. Os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Deus conhece a nossa vida na terra. Por isso Deus testemunhou para Satanás. Tem visto o meu servo Jó? Jó não era judeu, igreja. Em outras palavras, não era crente. Mas Deus quis testemunhar de Jó, o meu servo Jó. Por que servo? Porque fazia a vontade do Pai. Porque tinha no seu coração a palavra. Tinha a fé em Jesus, a fé em Deus. Mas ele acreditava em Deus, ele temia Deus. A ponto de acordar de madrugada e sacrificar para os seus filhos, orar para os seus filhos. Temos a necessidade, irmãos, de ensinar o nosso filho o caminho que deve andar. A minha filha está com 3 meses. Toda vez que ela acorda, ela ora. Até jejum que o pai já fez. A gente ensina ela a orar porque é um caminho a ser ensinado aos nossos filhos. O caminho da oração, igreja. Aqueles homens do passado oravam e grandes livramentos chegavam para esses homens. Deus alcançava esses homens com tamanho livramento, tamanha proteção, porque aqueles homens viviam uma vida constante com Deus. Aqueles homens tinham ocupação como a gente tem hoje. Aqueles homens trabalhavam, mas eles não perdiam tempo quando se tratava de buscar a presença. Quando se tratava de buscar ao Senhor, onde se pode achar. Que nós possamos decidir, irmãos, buscar mais ao Senhor. Eu sei que o trabalho é grande, o curso, a faculdade, também passei por tudo isso já. Mas a nossa vida com Deus, igreja, não pode ficar por último. A nossa vida com Deus tem que ser prioridade. E eu digo a você que não é fácil para quem é dona de casa, para quem tem filho. Mas Deus, Ele nos dá condição de a gente estar buscando a Ele. Que nós possamos carregar a nossa cruz, igreja. Por mais que pareça ser difícil, por mais que pareça ser pesado, temos que entender uma coisa: Deus, Ele só dá o que a gente suporta. Parece que é difícil Deus dar para gente passar, né? Parece ser difícil. A luta de Jó foi difícil para ele, mas foi Deus que permitiu ele passar. É difícil, nunca é fácil. O que Jesus passou foi muito mais difícil. Mas ele não venceu? Ele venceu como homem também. Foi como homem que ele passou o sofrimento. Ele não venceu a cruz? Ele não venceu a morte? Ele não venceu o inferno? E você, no nome dele, não pode vencer? O que a gente não pode fazer no nome de Jesus? Se o nome de Jesus tem poder, se a gente invocar o nome do Senhor, seremos salvos. Então que nessa noite nós possamos continuar na marcha, continuar invocando o nome do Senhor, continuar clamando. Porque se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai ouvir do alto do céu e vai responder, como Ele respondeu a Elias por fogo. Porque Deus, Ele responde ao homem na terra que clama pelo seu nome. Se a gente continuar guardando a palavra no coração, Deus vai ser conosco. Porque Ele falou com Jeremias: ó Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. E se você guardar a palavra até o fim da sua vida, se você ser fiel até a morte, aí Jesus diz para mim e para você: dá cheia a coroa da vida. Porque tem coroa para os santos, para os salvos, tem coroa para a igreja. Mas a igreja precisa carregar a cruz até o fim. Por mais difícil que seja, queridos, não negue. Não é para não. Pedro negou em um momento difícil. Ele se sentiu aterrorizado, com medo, mas ele se arrependeu depois. E Jesus perdoou. E Jesus perdoou os nossos pecados. Por isso não abra a mão da sua cruz, não. Por mais difícil que seja, carregue. Peça força a Deus. Peça auxílio do Espírito Santo. Mas não negue a sua cruz. Não siga Jesus. Não abra a mão da palavra. Guarde no teu coração. Porque está chegando o tempo desse céu se rasgar. E o Filho do Homem aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. E Ele virá buscar um povo que guardou a sua palavra. Um povo que honrou o seu nome. Um povo que guardou a palavra do Senhor no seu coração. Um povo que foi fiel até o fim. Não negue a Jesus. Não deixe a sua cruz, jovem. Por mais difícil que seja, carregue.
E você vai ver Deus te sustentar. Amém, queridos? Eu quero